Processo formativo para elaboração das atividades pedagógicas não presenciais. Trabalho colaborativo da educação especial em tempos de pandemia. Este trabalho foi elaborado em conjunto com os professores da educação especial, a fim de contribuir no processo de formação para a elaboração dos cadernos pedagógicos, tendo em vista a necessidade de orientar sobre as especificidades dos alunos público-alvo do município de Serra. A articulação entre professor de sala regular, o professor especializado e demais profissionais da equipe escolar é necessária, para que, ao se planejar as atividades, o aluno público-alvo da educação especial seja contemplado de forma plena dentro de suas necessidades educacionais. Em tempos de trabalho remoto, a participação da família é imprescindível, pois as atividades não presenciais direcionam as famílias e evidenciam a diversidade que existe no público de estudantes da educação especial. Planejar as atividades dentro do trabalho colaborativo exige olhar atento e requer o uso de todos os recursos disponíveis, a fim de oportunizar a aprendizagem a todos. Sendo assim, essa proposta tem por objetivo a formação docente para o trabalho colaborativo com a aprendizagem numa perspectiva inclusiva. Objetivo. Esta produção tem como ideia central explanar sobre o trabalho colaborativo entre o professor regente e o professor de educação especial, garantindo o acesso, a permanência e a participação dos estudantes, público-alvo em tempos de pandemia da Covid-19 e orientar a prática docente numa perspectiva inclusiva. Oportunizar ao aluno com deficiência intelectual ou transtornos globais do desenvolvimento aprendizagens significativas para o pleno desenvolvimento. Garantir o cumprimento dos direitos da pessoa com deficiência à educação. Rever as ações enquanto docentes, nortear o trabalho do professor e da família, adaptar as tecnologias ao processo formativo. Nesse contexto, o professor que atua no atendimento educacional especializado, AEE, tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que elimine barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas especificidades. Conceito de deficiência intelectual. Caracteriza-se por importantes limitações, tanto no funcionamento intelectual quanto no comportamento adaptativo, expresso nas habilidades conceituais, sociais e práticas. As deficiências intelectuais podem ser classificadas como leve, moderada e severa, de acordo com a classificação do QI. A Resolução Nacional do Conselho de Educação definiu em sua competência qual seria o público-alvo do atendimento educacional especializado no âmbito escolar. No artigo 4º, para fins dessas diretrizes, considera-se público-alvo do AEE alunos com deficiência, aqueles que têm impedimentos de longo prazo e de natureza física, intelectual, mental ou sensorial. Alunos com transtornos globais do desenvolvimento, autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância, psicoses e transtornos invasivos. Alunos com altas habilidades, superdotação. Afinal, o que é trabalho colaborativo? Recorremos ao dicionário para a definição da palavra colaboração. Assim, identificamos nas definições 1, 4 e 5 aproximações pertinentes para pensarmos em trabalho colaborativo dentro de uma escola. Importante mencionar que o trabalho colaborativo deve ocorrer em todos os segmentos de uma instituição escolar. Dessa maneira, há necessidade de pensar o coletivo da escola, refletindo acerca de todas as tensões e possibilidades daquela realidade escolar. Nessa linha, é imprescindível que entendamos os processos históricos de cada profissional
e que muitas vezes carregam ideias e concepções teóricas de aprendizagem muito diferentes. Por isso, há necessidade de exposição das ideias, debates e sistematização de ações para que os discentes se beneficiem da melhor forma dos processos de aprendizagem e desenvolvimento. A foto apresentada ilustra bem o que chamamos na biologia de protocooperação. A protocooperação é uma relação entre espécies de animais diferentes. Ambas são beneficiadas e não traz nenhum prejuízo. Há dentro do reino animal vários exemplos de protocooperação. No caso da foto, o búfalo se liberta dos parasitas, como por exemplo o carrapato, e a ave consegue o seu alimento. Como podemos relacionar essa imagem com o conceito de trabalho colaborativo? Como professores regentes e de educação especial podem criar estratégias em conjunto para que os alunos público-alvo da educação especial e os demais se apropriem dos conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade? Como envolver todos os profissionais da escola nesse processo? Como pensar o atendimento educacional especializado para o aluno com deficiência intelectual ou com transtornos globais do desenvolvimento, se não articulamos com as demandas dos estudantes na própria sala de aula comum? Para essas questões, não temos uma única resposta, uma vez que cada unidade escolar traz uma realidade de alunos e profissionais. Nessa lógica, precisam ser respondidas pela própria comunidade a partir de suas demandas. Nos próximos slides, veremos algumas contribuições para pensarmos juntos acerca do trabalho colaborativo. Trabalho colaborativo e educação especial. De acordo com Vilaronga e Mendes, o trabalho baseado no ensino colaborativo, também conhecido como coensino, entre professores da educação especial e da sala regular, faz parte da proposta de alguns países para a inclusão escolar de alunos com deficiência, sendo esta apontada como uma das mais relevantes. No Brasil, esse modelo não é conhecido ou realizado pela maioria dos municípios, sendo utilizado apenas em casos pontuais e experimentais. Para as autoras, as estratégias do trabalho dos diferentes profissionais devem ter a colaboração como norteadora. As estudiosas fazem a crítica ao entendimento que muitos professores têm de que a colaboração consiste em ações isoladas do professor de educação especial, quando, por exemplo, retira o aluno da sala de aula e desenvolve atividades totalmente desconectadas do contexto da turma. Desse modo, as pesquisadoras advogam que esse trabalho perpassa os processos de colaboração em conjunto, objetivando o acesso aos conhecimentos da turma. Há, desse modo, a necessidade da ação coletiva do planejamento, nas ações dentro da sala de aula, envolvendo todos os discentes, na avaliação do processo e, posteriormente, na redefinição de objetivos. Importante destacar que compreendemos cada sujeito e suas perspectivas e histórias de vida. Sendo assim, cada estudante aprende em um ritmo e tempo diferenciado. Entretanto, como nos orienta Meiriel, todo ser humano é educável. Mesmo com processos diferentes, precisamos assumir eticamente o compromisso de ensiná-los. O ensino requer planejamento intencional, sistematizado em conjunto. Padilha aborda que, se as crianças com deficiência intelectual não conseguem alcançar o desenvolvimento das funções culturais pelas mesmas vias que as crianças sem deficiência, é por meio de caminhos alternativos, de vias colaterais, que surgem novas possibilidades de desenvolvimento para elas. A autora formula essa ideia a partir das contribuições de Vygotsky. Precisamos pensar nesses caminhos alternativos,
Como garantir um currículo para os discentes, respeitando suas especificidades, sem reduzir o currículo? Uma via seria o ensino colaborativo, que se configura como uma das ações da perspectiva do trabalho colaborativo. Desse modo, o ensino colaborativo ou coensino é um modelo de prestação de serviço da educação especial, no qual um educador comum e um educador de educação especial dividem a responsabilidade de planejar, instruir e avaliar a instrução de um grupo heterogêneo de estudantes, especificamente para atender às demandas das práticas de inclusão de estudantes com necessidades educacionais especiais. Mostraremos a seguir alguns vídeos de trabalhos desenvolvidos na rede pelos profissionais. Trabalhos que demonstram a evolução e interação entre os alunos. Trabalhos que buscam meios alternativos para atender às suas especificidades. Su. E agora? Bi. Beui. Beijo boia. Subir. Inho. Subirão. R. Qual letrinha que faz o an? M. N. Não, lembra que eu falei que o an é a vogal. E depois que a gente vai descobrir se é o M, se é o N ou se é o O. Qual vogal? A. Subirão. M. Então não tem tio. Muito bem. Eles subiram aonde? Da árvore. Na árvore. Na. N-A? É M? Não. A. É só a árvore ou é na árvore? A. Na árvore. Na. Como é que é o na? N-A. N. Navio. A. Na. Árvore. É o A? Aí você vai escrever junto? Não. Essa menina é o desejo do céu. Que deixa eu Maria. Deixa eu namorar tua filha. Mas desculpa na ousadia. Essa menina é o presente do céu. Quem respeitou e joga fora do céu. Dona Maria. Dona Maria. Deixa eu namorar tua filha. Mas desculpa na ousadia. Essa menina Especificidades da área, deficiência intelectual e transtorno do espectro autista. Mas o que é deficiência intelectual? De acordo com o Decreto Federal 5.296 de 2004, a deficiência intelectual caracteriza-se pelo funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a 2 ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas e lazer e trabalho. E quais são as características da deficiência intelectual?
O neurologista Carlos Alexandre explica que, de uma forma geral, algumas das principais características que a criança com deficiência intelectual pode apresentar são dificuldade em fazer abstrações, dificuldade em resolver problemas, dificuldades para concluir tarefas adequadas para sua idade, dependente desde cedo de um adulto para tarefas cotidianas, atraso no desenvolvimento da linguagem, atraso no desenvolvimento do aprendizado, atraso no desenvolvimento de interações sociais. Transtorno do espectro autista. A revista Autismo 2020 estipula o autismo, ou transtorno do espectro do autista, como é tecnicamente chamado. É uma condição de saúde caracterizada por prejuízos em 3 importantes áreas do desenvolvimento humano: habilidades socioemocionais, atenção compartilhada e linguagem. Atualmente, a ciência fala não só de um tipo de autismo, mas de muitos tipos diferentes, que se manifestam de uma maneira única em cada pessoa. Assim, para definir a grande abrangência do autismo, usa-se o termo espectro, pois há vários níveis de comprometimento. Depois que houve as mudanças em nossa educação, o campo em relação ao transtorno espectro autista vem ganhando força em nossa política mundial e brasileira, como ocorreu em 2 acontecimentos importantes a saber. Em 2007, a ONU decretou todo 2 de abril como Dia Mundial de Conscientização do Autismo, quando vários cartões postais do mundo iluminam-se de azul em prol da causa para chamar a atenção da sociedade ao tema. A Lei Berenice Piana, Lei 12.764, de 2012, que criou a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, regulamentada pelo Decreto 8.368, de 2014, garante os direitos dos autistas no Brasil. Características. A partir de 1 ano e meio de idade, alguns sinais de autismo já podem aparecer. Características mais vistas como não manter contato visual por mais de 2 segundos, não o atender quando for chamado pelo nome, isolar-se ou não se interessar por outras crianças, alinhar objetos, ter predileção por rotinas, não brincar com brinquedos de forma convencional. Fazer movimentos repetitivos sem função aparente, não falar ou não fazer gestos para mostrar algo, repetir frases ou palavras em momentos inadequados sem a devida função, não compartilhar seus interesses e atenção apontando para algo ou não olhar quando apontamos algo, interesse restrito, não imitar, não brincar de faz de conta. Importante mencionar que essas características se manifestam de forma diferente em cada indivíduo. Pensando na elaboração das atividades não presenciais, a equipe propõe algumas sugestões. Você
diversidade que existe entre a gente muda o nosso jeito de olhar. A sociedade precisa ser consciente e o ser humano respeitar. Chato é ser igual, legal é ser diferente. Cada um de nós tem seu lugar. Tenho amor por você. Tenho amor por você. Tenho amor por você. Tenho amor por você. Se Deus nos fez de um jeito especial e diferente, o próximo eu não posso julgar. Cantando a gente ensina e brincando a gente aprende a união que faz você brilhar. A partir de mim é um mundo bem ali. É por não me compreender, fiz seu mundo tá aqui. Não percebe que me protejo, nem sei que eu fiz aqui. Há um mundo dentro de mim que me mostra onde estou. Nele viajo e sonho e aprender novo. Tudo que te peço é que me aceite como sou. Poema de Fátima Teles.